de enfocar hoje com você sobre a crise de Jó. Agora deixa eu te mostrar uma coisa antes. A crise não é necessariamente o problema, porque problema todo mundo tem. A crise não é necessariamente uma situação adversa, porque situação adversa todo mundo tem. A crise parece que fala mais sobre a nossa condição do que propriamente sobre o peso que está sobre nós. Você quer ver uma coisa? Vamos imaginar que você consiga carregar 50 quilos com facilidade, não é? Se eu colocar 100 quilos sobre você, o que vai acontecer? Você não vai aguentar. Agora vamos imaginar que alguém consiga carregar 100 quilos. Se eu colocar 100 quilos sobre ele, não é um problema para ele. A diferença não está no peso, está em quem está segurando o peso. Tem pessoas que têm uma estrutura muito fraca e qualquer peso vai desencadear na vida dela uma crise. A crise não é necessariamente o problema, mas é quando você está vivendo um problema e não acha solução para ele. Eu ouvi uma ilustração tão interessante sobre crise que talvez vá te ajudar. Imagine que você está num barquinho no meio do mar e os pregos começam a soltar. 2 pregos começam a afrouxar numa das tábuas do casco. E aquele casco, então aquela tábua começa a ceder e começa a entrar água no barco. Bom, se você tiver martelo, é muito fácil, não é? É só chegar no prego, bater e resolver o problema. Mas você não tem martelo. Se você tiver uma faca assim grande, com um cabo de metal que você possa bater, não é? Você resolve o seu problema. Mas vamos imaginar que você não tem a faca de metal. Você só tem a sua mão. Aí você pega e começa a bater no prego, porque senão você vai morrer. Mas daqui a pouco a mão começa a doer. Aí você fala, eu não vou ter a dor, mas aí eu morro. Ou eu vou ter a dor e não morro. E daqui a pouco as suas mãos não dão mais conta. Isso é a crise. É quando você está vivendo um problema, busca soluções, e você está se afundando cada vez mais naquele problema, e você não encontra a solução. É como se um homem estivesse com a sua família passeando de barco. Vem uma tempestade, e a sua esposa está com o nenenzinho no colo, e bate uma onda no barco e joga o neném no mar. E ela se desespera e pula atrás do neném e morre os 2. E somente aquele marido escapa. Isso vai desencadear na vida dele uma crise, porque ele não vê solução. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre Jó. Eu queria hoje representar as pessoas em crise e trazer alguns apelos de Jó para vocês hoje, e vermos alguma coisa na vida de Jó que pode estar acontecendo com você. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu quero mostrar para você como é que Jó era antes da crise. Crise é uma palavra em moda hoje. Você virar para o Jó e falar, como é que você está? Estou em crise. Crise virou moda. Como é que está o Brasil? O Brasil está em crise. Eu gostei muito. Eu vi um adesivo no carro que estava escrito assim, a crise é de caráter. Porque na realidade é isso mesmo, não é? A crise está virando desculpa para muita gente não fazer muita coisa, não é? Então Jó 1 em diante vai mostrar a você como é que ele estava antes da crise. Olha aí, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se ele de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que homem, que vida! Uma família bonita, grande, saudável, os filhos se relacionavam bem, Jó preocupava em santificá-los, não é? Jó ministrava sobre eles, tudo era tão maravilhoso,
até que veio a crise. E a crise na vida de Jó foi desencadeada numa sequência de 3 eventos. Primeiro, ele perdeu os seus bens. Depois perdeu os filhos. Depois perdeu a saúde. Eu ouvi a história de um grande pregador. Ele estava com câncer no hospital. E assim mesmo ele ministrava, ensinava, o corpo todo comido de câncer, as dores, ele ministrava, orava pelas pessoas. E ali aquela cama de hospital, aquele quarto virou um templo de adoração ao Senhor. E um companheiro dele, um missionário, na China, veio procurá-lo, estava arrasado, porque na viagem para aquele lugar, no navio, havia tido um naufrágio nas águas daquele rio, né? O navio tinha ido embora, o barco, e toda a sua família tinha morrido naquela viagem. Só ele tinha escapado. E ele chegou arrasado diante desse homem. Ele entrou no quarto e falou: olha, eu quero ficar sozinho com ele. Eu quero falar com ele um pouco. Eu quero desabafar, quero abrir meu coração. E as pessoas saíram, fecharam a porta, e aquele irmão deitado ali sorriu para ele. Ele falou: olha, não ri para mim não. Eu estou arrasado. Acabei de perder minha família alguns dias atrás. Eu não tenho condição mais. Eu venho para a China. Eu deixo o meu país. Eu venho para ser um missionário. Venho para pregar o evangelho. Chega aqui, Deus, leva a minha família. E esse homem de Deus, deitado naquela cama, disse: olha, nós vamos fazer o seguinte. Você vai ler o capítulo 1 de Jó e eu leio o capítulo 2. E aquele homem ficou assustado. Quando ele leu o capítulo 1, foi Jó perdendo a família. E no 2, Jó não tinha saúde. Ele falou: divida comigo a minha dor. Eu quero dividir a sua dor. Quando Jó entrou em crise, quando tudo foi tirado, nós agora encontramos um outro homem. Um homem mergulhado nessa crise. Porque os problemas vieram em sequência. Ele não achava solução. Se você olhar aí, Jó capítulo 10, eu quero mostrar para você alguns momentos da crise dele. Porque ele não achava resposta. Jó 10, versículo 7. Ele falando com Deus: bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Agora, porém, queres devorar-me. Ele fala com Deus: olha, Senhor, eu não tenho culpa de nada. Só sei que as coisas estão acontecendo. Eu não acho solução para mim. Eu estou mergulhado nesse momento. Eu estou desmotivado. Ele entrou na crise que Davi chama de vale da sombra da morte. Era assim que Davi chamava sua crise. Seus momentos de profunda depressão. E não se iluda. Se você não passou por esses momentos, você ainda vai passar. Não que eu esteja querendo ministrar isso sobre a sua vida, mas é porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não há engano na boca do Senhor. É uma tolice você achar que passa por essa vida sem as suas aflições. Lá no Salmo 34 diz que muitas aflições curte o justo, mas o Senhor o livra de todas elas. E aqui nós vemos Jó mergulhado numa crise terrível. E ele então espera receber conforto da sua esposa, que era a pessoa chegada a ele, foi a única que ficou. Morreram os filhos, perdeu tudo, e agora ficou só ele e a esposa. E ele com certeza olha para ela e fala: ela vai me dar uma palavra de vida, uma palavra de ajuda. E ela dá a ele uma palavra de crítica. Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você acha que vale a pena, Jó? Você sabe o que ela induziu Jó? Que é o suicídio. E você sabe que o suicídio é a última estação na viagem da crise. Um homem fez um estudo sobre crise, achei interessante. Ele falou que a pessoa vai ficando com os seus ideais embotados. Ela vai ficando, é como um triângulo virado de cabeça para baixo. Ela não tem equilíbrio, não é? Ela fica tombando de um lado para o outro. E ele fala que a tendência da pessoa é ir vendo as coisas cada vez menores, ou então focalizando. É como se olhasse para o arco-íris e só visse o branco, que são todas as cores, ou então só visse o preto, que é a ausência das cores. Ele não consegue ver as cores.
E quando a pessoa entra na crise e não há solução, não há uma ministração, não há bênção, ela começa a achar que a morte é a solução. Que ela fala, olha, eu morro, minha família não tem que preocupar mais comigo, não é? Ou eu não tenho que preocupar mais com eles. Eu não tenho que pagar dívida, né? Morto não paga dívida. Quero ver ir lá no cemitério cobrar a dívida. E aqui, a esposa dele, a pessoa mais indicada para ajudá-lo, o que ela faz? Traz uma palavra de morte, uma crítica. E você sabe que é a primeira arma mortal contra alguém que está em crise, é a crítica. Ela não tem estrutura para crítica. A segunda coisa veio com os 3 amigos de Jó. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. A palavra de Elifaz. Jó 4, 7 e 8. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Sabe o que Elifaz falou? Jó, você está colhendo seus erros. Sabe o que é isso, Jó? Eu nunca vi um inocente sofrer o que você está sofrendo. Você deve estar, Jó, aprontando alguma coisa. Você está colhendo, Jó. Ande um pouquinho mais, capítulo 8, versículo 3 a 7. Olha o que Bildade falou, o outro amigo de Jó. Jó 8, de 3 a 7. Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O que Bildade falou? Sabe, Jó? Você está entregue à sua própria transgressão, Jó. Se você buscar Deus, for mais puro, mais reto, se você fizer isso, fizer aquilo, se você parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, quem sabe Deus vai poder olhar para você. Capítulo 11, versículo 13. A palavra de Zofar. Capítulo 11, versículo 13 a 19. Se dispuseres o teu coração, se estenderes as tuas mãos para Deus, e lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, acusou não só Jó, como a família dele. Olha, Jó, sua casa deve ter também coisa errada aí. Então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, será como de manhã, como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás de redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Ô Jó, tira a iniquidade da sua mão, Jó. Reconhece que você não serve. Sabe o que os 3 amigos de Jó fizeram? Cobraram Jó. Quando alguém estiver em crise, eu quero trazer um apelo de Jó para todos nós. Quando alguém estiver em crise, não cobre e não critique, por favor. Ela não tem estrutura, e nós vamos ver aqui que isso pesou sobre Jó, e ele começa a ter como que picos na sua crise, momentos críticos dentro da própria crise. Olha aí no capítulo 3 de Jó. Primeiro ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tinha que ter esse pai? Por que eu tinha que ter essa mãe? Versículo 11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Ele chega a pedir no versículo 16 que ele gostaria de ter sido abortado. Por que eu nasci? Eu nasci para ter isso. Na hora da minha crise, dos meus problemas, os meus amigos me cobram, a minha esposa me abandona. E ele entra num questionamento. E eu estou acompanhando com você para descermos ao buraco escuro da crise de Jó.
Versículo 25, ele continua: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Ele entra num profundo estado de medo, de pessimismo, de derrota. Ele fica inseguro. Ele fala: eu agora estou até com medo de desejar as coisas. Eu estou até com medo de ter amigos. Eu estou com medo de tomar uma decisão. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo também de ficar sem casar. Eu tenho medo de avião. Tenho medo de carro. Eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu tenho medo de Deus. Versículo 26. Ele entra num estado de perturbação, de cansaço e de desmotivação. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Interessante que são três coisas distintas. Descanso é para o corpo, sossego é para a alma, repouso é da situação. Jó entra em colapso. Ele perde o controle. E por fim, ele entra num abismo terrível da crise que está aí no capítulo 19 de Jó. A partir do versículo 17. Jó se sente sozinho. Porque os seus amigos íntimos, e a palavra fala que são amigos íntimos, cobraram. Ele não tinha força para aquilo. Não era hora para ser cobrado, era hora para ser ajudado. Eles até que chegaram bem. Olha, Jó, está lá no capítulo 2, versículo 11. Nós viemos para chorar com você, Jó. Nós viemos para condoer com você. Nós viemos para te consolar. Aleluia! Começaram certo e terminaram errado. E normalmente nós somos assim. Começamos certo, depois fazemos tudo errado. Versículo 17. Olha o estado de solidão que Jó está. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Veja bem, Jó estava muito doente, cheio de úlceras por dentro. Diz o texto que ele se raspava com uma telha para tirar as carnes que estavam caindo, as cascas. A esposa dele não quis nem ficar perto dele mais. O seu relacionamento com ela entrou em colapso. Pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Quem são os filhos da mãe dele? Os irmãos dele. A própria família deixou. Versículo 18. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Ele estava todo machucado, todo esquisito. Quando ele mexia, as pessoas ficavam rindo dele. Verso 19. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Jó está completamente só. Quando numa crise nós cobramos ou nós criticamos, nós também isolamos. E aquela pessoa fica ilhada, cercada de problemas por todos os lados. E ela não vê saída. E ela não encontra solução. E ela entra em crise. E é isso que aconteceu com Jó. E é isso que acontece conosco. Muitas vezes você fala: mas eu, um crente, conheço o Senhor há tantos anos, acontecendo isso comigo. Sim, porque foi uma sequência. E você não foi ajudado, você foi cobrado, você foi criticado. E agora você está só. Irmãos, quando eu estudava, quando eu orava sobre essa palavra, eu sentia um profundo peso no meu coração. Quantos Jós eu conheço? Quantas vezes eu me senti como Jó? Completamente só. Você já viu quando você vai se abrir para alguém, para confessar um pecado, você recebe uma artilharia de versículos bíblicos. Tem irmãos que são verdadeiros pistoleiros do Evangelho. Ele saca mais rápido que o seu problema. E você sabe que o pistoleiro só tem medo de outro pistoleiro, né? E ele acha isso bonito, tão espiritual. Ah, eu tenho a palavra na ponta da língua. Sim, meu irmão, você tem a letra, e a letra mata. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu não vejo isso. Mas eu vejo uma pessoa que entrava logo numa empatia profunda.
Lá em Marcos ele fala que ele olhou para aquele homem rico, o amou e disse: uma coisa te falta. Para você falar para alguém que falta alguma coisa, primeiro você tem que amar essa pessoa. Mas nós falamos para os irmãos que as coisas faltam, mas nós não olhamos com amor. Isso é muito sério, irmãos. Aí no meio da sua solidão, quando Jó diz: olha, nem Deus quer saber mais de mim. Diz a palavra que o Senhor se manifestou a Jó. Deus sempre quer saber de você. E duas maneiras lindas Deus atuou na vida de Jó, que eu quero mostrar para você como Deus nos ajuda nas crises. Porque senão nós vamos ficar lá no buraco com Jó, né? Como é que nós vamos fazer? A primeira coisa, Deus age sem que você saiba. Observe na vida de Jó. Ele perdeu os seus bens, mas não perdeu as suas propriedades. Não é verdade? Roubaram os camelos, levaram os servos, mas a terra ficou. Ele perdeu os seus filhos, mas a esposa ficou. Ele perdeu a saúde, mas a vida ficou. Nunca Deus vai deixar você zerar. E porque ele tinha vida, Deus podia restaurar a saúde. Porque ele tinha esposa, Deus podia dar outros filhos. Porque ele tinha terra, Deus podia trazer os camelos, as jumentas, a boa plantação, os servos. Porque Jó tinha alguma coisa onde Deus segurava. Por isso eu gosto muito do texto que está lá em Joel. Quando o profeta pergunta: ainda há uma semente no celeiro? Uma? Porque se tiver uma semente, desde este dia eu vos abençoarei. E eu quero dizer para você uma coisa: tem uma semente que nunca vai sair: o amor de Deus. Olha, pode faltar tudo, mas Deus vai continuar olhando para você e falando: eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, só sabe. Pedro falou: eu sabia que Jesus ia tocar naquele assunto lá daquela noite. Estava demorando. Porque Jesus mandou avisar: ó, vai dizer a meus irmãos e a Pedro que eu vou encontrar com eles na Galiléia. Pedro falou: agora tem. Agora é que eu vou andar miudinho. Porque Jesus não aliviava Pedro, não. Arreda, Satanás. É? Porque Pedro era assim, de rompantes, não é? De palavras. Jesus falou: alguém me tocou. Pedro falou: a multidão te aperta e só quer saber quem te tocou. Ah, Jesus. E Jesus teve que explicar a Pedro: sim, Pedro, a multidão me aperta, mas alguém me tocou. A multidão empurra, Pedro, mas sempre que alguém no meio da multidão me tocar, eu sei. Então não preocupa, meu irmão, e fala: a igreja está assim mesmo. Toca em Jesus, não empurra ele não. Toca nele. E ele vai olhar para você e falar: de mim saiu virtude. E as suas feridas interiores e os seus fluxos serão curados. Porque Jesus tem virtude para quem toca nele. Não é verdade? Quando nós entendemos esse processo de Deus, quando nós entendemos que Deus está trabalhando, nós precisamos crer, irmãos, que eu estou na crise, mas o Senhor não está. Uma coisa linda que me impressiona em Jesus é que, se você está disposto a obedecer a Deus, você tem que estar disposto também a ser privado de certas coisas. Lá no Monte da Tentação diz que Jesus estava com fome, e ele podia transformar as pedras em pães, mas se ele fizesse isso, desobedeceria a Deus. Então ele ficou com fome. Ele tinha o seu desejo: Senhor, não tem outra maneira de fazer isso sem que eu tenha que beber esse cálice? Mas ele ficou privado do seu desejo: faça-se a tua vontade, Senhor. Ele podia ter os seus sonhos, os seus ideais, ser o maior carpinteiro da Judéia ou da Galiléia,
Mas ele falou: o Filho do Homem não faz nada de si mesmo. João capítulo 5, versículo 19. Mas faz só o que o Pai quer. Quando nós olhamos Jó, quando nós olhamos Deus, nós precisamos crer que nós tomamos uma palavra e falamos que entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e ele tudo fará. Há uma tradução melhor do original que diz: e ele trabalha. E ele trabalha. Deus não se cansa. Nada pega Deus de surpresa, nem a sua crise. Deus nunca está em crise. Guarde isso no seu coração. Deus está trabalhando. Enquanto o diabo ia trazendo as perdas para Jó, Deus mantinha alguma coisa. Deus sempre manterá alguma coisa. Os seus bens estão indo embora. Ninguém tomará sua terra, porque é terra prometida. Seus filhos estão indo embora. Deus manterá o ponto da vida para que haja uma reprodução de fé. Sua saúde está indo embora. Ninguém toca na sua vida, porque a sua vida é de Jesus. Jó não sabia, mas Deus trabalhava. E a segunda coisa está aí no capítulo 42 de Jó, que nós já mencionamos domingo. Eu quero repetir para você. Deus não critica, Deus não cobra, Deus age. Você sabe o que uma pessoa na crise precisa? De uma ajuda prática, de ação, de lágrimas quentes, de palavras, de silêncio. Deus agiu e deu 3 momentos na vida de Jó. Primeiro, versículo 9: o Senhor aceitou a oração de Jó. Primeira coisa que uma pessoa em crise precisa é de ser aceita, com seus erros, com seus defeitos. O Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor disse: Jó, eu te aceito, Jó, do que você está passando. Segunda coisa está no versículo 10. Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia. O Senhor agiu e trouxe a liberdade para Jó. O Senhor não criticou Jó. O Senhor não cobrou Jó. O Senhor libertou Jó. E a terceira coisa, irmão, do versículo 12, que me impressiona muitíssimo no Senhor: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Sabe o que Deus fez com Jó? Diferente daquilo que a gente faz. Você perdoa, mas não esquece. Você abençoa, mas não aconselha mais nada sobre aquela pessoa. Deus abençoou Jó mais do que antes. Irmãos, esse é o Deus que eu creio, que aceita, que liberta e que abençoa. E se você continuar lendo o finalzinho do livro de Jó, o Senhor restaurou os seus bens 2 vezes mais. O Senhor lhe deu o mesmo número de filhos e filhas. Sabe o que significa isso? O Senhor restaurou primeiro a relação de Jó com a sua esposa, não é? E diz a palavra que Jó ainda viveu 140 anos, viu até a 4ª geração dos seus filhos e morreu cheio de vida. Este é o Senhor que eu creio. Feche os seus olhos agora. Se você se identifica alguma coisa com Jó, eu quero que você identifique Deus também com o que foi pregado.
Deus está agindo. E Ele pode segurar em você em experiências que nunca poderão ser tiradas. O que Deus deu, Ele não toma. E é naquilo que Ele deu que está a nossa esperança. Ele te aceita. Ele te liberta. Ele te abençoa. Coração, através dessa palavra. Para que a sua mente esteja ligada no Senhor agora. É uma mensagem curta. Nós queremos compartilhar objetivamente com os irmãos, não é? Mas que o Espírito de Deus possa encontrar lugar no seu espírito para falar ao seu coração. Então esteja orando agora: Senhor, fala ao meu coração nesta noite. Todos orando por um instante. Faça essa oração agora. Pelo teu bom espírito nesta reunião, porque até aqui o Senhor já nos tem abençoado no louvor, ó Deus, nas orações, nos irmãos e irmãs que já cantaram nessa noite louvando o teu nome. E agora, Pai, abençoa e vivifica a tua palavra em cada coração, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo 12. Ezequiel, Daniel, Oséias. No Velho Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, capítulo 12. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome. Oséias, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por meio de um profeta foi ele guardado. O outro capítulo, capítulo 13 de Oséias, versículo 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Nessa noite nós queremos compartilhar sobre alianças com o Egito. Nós sabemos que o símbolo mais forte na palavra de Deus para o mundo, não o mundo no sentido natural que nós vivemos, onde comemos, trabalhamos, vestimos, não é? Conhecemos pessoas, não é nesse sentido. Mas a Bíblia fala do mundo como algo, ou como um reino, ou como um lugar de um reino contrário a Deus. Muitas vezes você fala: fulano agora está no mundo, não é? Ele deixou o Senhor, ele está no mundo. Todos nós estamos no mundo, né? Ninguém, quando aceita Jesus, sai do mundo. Mas é mundo no sentido de uma qualidade de vida. E o símbolo mais forte na palavra de Deus para esse tipo de vida esvaziada do amor do Senhor, do compromisso com Deus, do relacionamento com o céu, é o Egito. O irmão cantou antes da mensagem dizendo que do Egito, ou fugiu para o Egito, Jesus, ainda no ventre de sua mãe. Eles fugiram para o Egito. O menino com seus pais, ele havia nascido, e havia uma ordem para matar todos os meninos em Israel, naquela região de Belém. E eles fugiram para o Egito para cumprir uma profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Sempre que você olhar na Bíblia, e há um grande símbolo quando Deus tira Israel do Egito. É um símbolo do Senhor nos tirando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há uma peregrinação no deserto até a terra prometida, a terra do Espírito de Deus. Todos nós conhecemos bem essa figura. E aqui diz no versículo 4 do capítulo 13 de Oséias que Ele é o Senhor nosso Deus desde a terra do Egito. Aí no versículo 5 ele diz assim: eu te conheci no deserto. No próprio versículo 4 ele fala: não há outro Salvador além de mim. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos encaminha para a terra prometida, a terra onde mana leite e mel, a terra do Espírito de Deus. Todos nós sabemos dessa realidade. Todos nós sabemos, como está aí no versículo 13 do capítulo 12 de Oséias, que foi através de um profeta que o Senhor nos tirou do Egito. Esse profeta foi Jesus, o Salvador. Foi Ele que deu a ordem, que se ofereceu como sacrifício, o Cordeiro Pascual de Deus. Ele morreu e através dele nós somos guiados para fora do Egito.
Aqui diz também de um outro profeta que guarda aqueles que saíram do Egito, que é o Espírito Santo. Ele tem a função de guardar a sua igreja, de nos guardar, de preservar a obra da salvação que Deus realiza em nós. Mas quando nós contemplamos a nossa vida, e vendo a vida de muitos irmãos, e vendo a minha própria vida, eu vejo muitas vezes uma coisa que acontece. Nós somos tentados, como Israel foi no deserto, a nos lembrarmos do Egito. Não lembrar do Egito no aspecto da escravidão, não lembrar do Egito no aspecto negativo das suas influências sobre nós. Mas muitas vezes a fé, as realizações de Deus, as coisas que estão prometidas na palavra, parece que estão distantes de nós. E você começa a ficar tentado a fazer uma coisa que é o tema da mensagem dessa noite: a fazer uma aliança com o Egito. O sentido que nós vamos ler em Isaías agora mesmo sobre aliança, no original, no hebraico, é como alguém que vai fazendo uma teia, vai tecendo. É uma coisa feita pouco a pouco. É uma obra do entrelaçar de pequenas coisas. E muitas vezes, se você não passou por isso ainda, você vai passar, que é uma aliança, ou o desejo de fazer uma aliança com o Egito. Você diz: não, deve ter alguma coisa boa na sombra do Egito. Deve haver alguma realização. Não é possível que eu vou dizer não ao mundo. Eu não posso ficar alienado. Algumas coisas eu vou poder fazer. E você começa aos poucos a colocar a sua segurança, não aonde a sua fé está estabelecida, que é no Senhor, mas começa a confiar nas seguranças do Egito. Agora eu gostaria de mostrar para você algo na palavra de Deus, um alerta de Deus sobre essas coisas. Abra comigo em Isaías capítulo 30. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Isaías capítulo 30. Eu queria compartilhar com você 3 consequências que a Bíblia diz com relação a pessoas que acham que podem buscar alguma ajuda no Egito, que podem fazer alguma aliança no Egito, que podem depositar a sua confiança no Egito. Agora entenda bem o que é esse Egito. É de onde você veio, daquele mundo que você veio. Muitas vezes nós questionamos: será que eu tenho que dizer não a tudo? Será que alguma coisa não há de bom lá? Nós vamos ver aqui, como um paralelo na palavra de Deus, 3 consequências ruins das pessoas que fazem alianças com o Egito. E depois, para você não ficar como alguém que sai aleijado, só mostra o lado negativo da coisa, porque você tem algo a fazer no Egito, eu quero mostrar para você, mesmo dentro de Isaías, 3 coisas que Deus quer que você faça no Egito. Porque nós não queremos que você viva também fora da realidade. No domingo pela manhã, na escola dominical, eu falava com os irmãos sobre a necessidade que nós temos de sermos reais. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,10, diz assim: se alguém não quer trabalhar, o que o apóstolo Paulo diz? Também não deve comer. Se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. E eu fiquei pensando sobre esse texto, e eu achei uma coisa interessante no apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte: se você não trabalha, o que vai acontecer com você? Você precisa comer. Agora você não trabalha. Então, para você comer, você tem que ir parasitar alguém que trabalha. Não é assim? Você tem que estar lá, encostado em alguém que trabalha, para que ele possa suprir aquele alimento que vai vir para sua boca. Não é verdade? Então, em outras palavras, traduzindo o que o apóstolo Paulo quer dizer, se você não trabalha, você também não deve parasitar ninguém. Não é? Nós devemos ser reais. Você deve saber que você vive num mundo real, que você precisa trabalhar, que você precisa conhecer pessoas, que você precisa fazer alguma coisa. Você não deve se iludir, dizendo: eu agora tenho uma experiência com Jesus, eu saí do Egito, eu estou em direção à terra de Deus, eu não tenho compromisso nenhum com nada, eu não tenho que responder nada a ninguém, a minha vida é só com Deus. Não é assim. Você não deve viver ilusões. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é um caminhar na verdade.
Mas há pessoas que são tentadas, talvez pela aflição do problema sobre ela, e muitas vezes dentro do Egito, ou dentro das circunstâncias em volta, você tem alguma coisa palpável, ou você encontra alguma segurança palpável. Muitas vezes você tem um bom emprego, com um bom salário, e aos poucos você vai pondo toda a sua confiança naquele salário e naquele emprego. Agora eu quero mostrar para você 3 coisas que a palavra de Deus mostra, Isaías capítulo 30, que vão servir de alerta para você, para que você não faça nenhum tipo de aliança com o Egito. Amém? Nenhum tipo de aliança com o Egito. Você deve fazer alianças com Deus. É com o Senhor Deus. E Deus trabalha comigo e com você dentro de aliança. Aliança é confiança. Aliança é palavra empenhada. É isso que Deus trabalha. No versículo 3, o Senhor mostra 2 consequências ruins que acontecem quando nós começamos a fazer alianças com o Egito. Versículo 3 do capítulo 30 de Isaías: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Agora note bem o que eu quero passar para você nessa noite. O rei do Egito, Faraó, é o nosso inimigo, é Satanás. Muitas vezes eu tenho certeza que você nunca vai fazer uma aliança com Satanás. Eu tenho certeza disso. Mas ele também não vai se apresentar para você assim, todo horroroso. Não é um bode enorme, feio, dizendo: olha, eu vim fazer uma aliança com você, viu? Eu vou te dar alguma coisa agora, mas depois eu vou destruir sua vida e vou aprisionar sua alma comigo pela eternidade. Você acha que ele vai fazer assim? Você acha que alguém que queira vender uma casa para você, que está toda estragada, vai chegar para você e falar assim: olha, eu quero te vender uma casa, mas os canos estão todos estragados, o terreno está todo cedendo embaixo, essa casa deve cair daqui uns 2 anos, não é? E o preço é tanto, você vai comprar? Ninguém faz isso. Um irmão contou uma experiência muito interessante que ele teve certa vez. Um irmão muito querido chamado Davi, hoje é um pastor. Ele contou que ele estava orando no quarto dele e de repente ele viu um anjo maravilhoso que se aproximava dele. Foi uma visão, não é? E ele viu aquele anjo, aquela luz, aquela coisa linda, todo de branco, veio chegando perto dele. E ele ficou impressionado com aquela beleza. Mas quando ele foi olhando o anjo, que ele viu os pés do anjo, eram 2 patas de bode. Ele falou: ah, enganador, eu te rejeito em nome de Jesus. E aquele anjo desapareceu. E é assim que o inimigo vem. Ele se esconde atrás de roupas bonitas. E muitas vezes ele diz: olha, eu vou te dar refúgio. Está aqui no versículo 3. Uma das coisas que mais as pessoas estão procurando hoje é refúgio. Um lugar para se esconder, um lugar para se sentir seguro, um lugar para se sentir protegido. As pessoas hoje procuram segurança e significado. Basicamente todos nós procuramos isso, sentir-nos seguros e sentirmos que algo nos proporciona significado. Sabemos quem somos, porque vivemos, temos um significado. E somos tentados a fazer uma aliança no Egito para termos refúgio. Mas a palavra diz que esse refúgio se torna em vergonha. Não é isso que está aí na sua Bíblia? No versículo 3. Sabe por quê? Porque o inimigo fala assim: vem cá, eu vou te dar proteção. E na hora que você acha que está bem protegido, ele tira a proteção e expõe você à vergonha. Eu não sei se você já sonhou assim. Um irmão outro dia me procurou e sonhou que estava nu na rua. Agora já pensou? Que vergonha! Ele sonhou que estava sem roupa nenhuma na Afonso Pena. Ele é apavorado, eu tenho que esconder. É assim que o inimigo faz: olha, pode chegar para cá, não precisa colocar nada, você está protegido. E de repente ele tira tudo e você fica exposto à vergonha. Por isso que muitas vezes nós vemos irmãos passar vergonha, serem humilhados e escandalizados. Uma outra coisa que está aí no versículo 3: e o abrigo
na sombra do Egito, vai se transformar em confusão. Abrigo é um pouco diferente de refúgio. Refúgio soa para mim como algo para mim mesmo, um refúgio para mim. Talvez de situações externas, não é verdade? Se você está debaixo de uma chuva, você vai procurar um abrigo, alguma coisa que proteja você da chuva. Muitas vezes nós queremos uma estabilidade para as coisas externas. Nós queremos um abrigo, uma situação que nos dê aquela tranquilidade. Ah, se eu tivesse um salário de 700 mil por mês, puxa, o que eu ia fazer? Aí você vai lá no banco, enquanto está sonhando, tira seu salário lá de 5 mil cruzados, né? E fica sonhando. Você quer um abrigo. E muitas vezes nós saímos do abrigo do Senhor e vamos querer uma sombrinha do Egito. Eu não quero nada com o Egito, só a sombra, só assim alguma coisinha só. Lá eu não vou não. O Egito não é para mim não. Não é, eu não vou estar envolvido lá, eu saí de lá. Mas uma sombra, assim, uma coisinha, né? Não faz mal a ninguém, né? Um pouquinho só. Só um abrigozinho, alguma coisa que me dê um certo prazer. Mas aqui diz que o final dessas coisas é confusão. Você vai entrar numa confusão tão grande na sua vida. Você vai perder a noção de onde Deus está. Você vai perder a noção de onde você está. Você vai perder o controle da situação. Você não vai ter respostas para as coisas que estão acontecendo. Você vai estar em confusão. A primeira consequência é vergonha. Você vai ser exposto. A segunda coisa é confusão. E a terceira está aí no versículo 7. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso me chamei gabarola, que nada faz. Gabarola no sentido como quem conta vantagem. No final diz a palavra, não é nada. No final não é nada. É vão e é inútil. Parece ótimo, parece maravilhoso, uma aliança aqui, outra ali, não há problema. Mas no final é nada, é vão. Quando você vai segurar, não existe. Quando você vai procurar, não acha. E quando você vai querer os resultados, é inútil. Não há nada, não há nada. É o que a palavra de Deus nos afirma. Se você olhar a sua vida, as coisas que você fez no Egito, tanto investimento. Durante 4 anos eu trabalhei com jovens, e a maioria deles tinha problemas com drogas. E eu vi jovens que investiram muito da sua vida nas drogas, achando que era o caminho. Ah, vou fazer uma viagem. Uma vez eu fui conversar com uma jovem de 14 anos, uma menina linda. 14 não, 16 que ela tinha. Uma moça linda, mas linda, linda, linda. Desde os 12 anos, ela fazia uso de drogas. E ela me contou que estava grávida. Só que havia um problema, ela não sabia quem era o pai. Eu falei, por quê? Ela falou, nós estávamos numa festa e estava todo mundo dopado. E o resultado dessa festa, dessa orgia que houve lá, é que eu fiquei grávida. E eu desconfio que o pai é o baterista do conjunto de rock que estava lá. Eu desconfio. Ela fazia já uso de drogas perigosíssimas. E quando eu comecei a conversar com ela, ela correu para um canto da sala como um animal e se encolheu e ela chorava. Eu falei com ela, querida, se eu pudesse colocar você numa máquina do tempo, para que você pudesse voltar hoje aos 12 anos, sem nunca ter experimentado nenhuma droga, você gostaria de fazer isso? E ela chorando muito disse, sim, eu gostaria. Eu disse a ela, essa máquina do tempo é Jesus. Ele pode transformar a sua vida de uma tal maneira que vai ser como se nunca você tivesse experimentado droga. E ela chorou, saiu pensativa e foi embora. Passou o tempo, não a vi. E depois fiquei sabendo que neném havia nascido. E eu fui no hospital encontrar com ela. Ela muito magrinha, muito doente. E eu conversei com ela. E depois daquela conversa ela me disse, eu não quero Jesus.
conversando com os médicos lá no hospital, a criança nasceu viciada em drogas. Aquela moça de 16 anos, com uma filhinha, que não sabia quem era o pai, e que nasceu viciada em drogas. Um investimento de vida. E eu fiquei pensando, algum tempo atrás, lendo sobre isso, a estatística diz que a média da morte entre jovens que fazem uso de drogas é 15 anos. Sabe o que significa isso? Que a maioria dos adolescentes, que é na faixa de 10 a 12 anos, que eles são iniciados nas drogas, não passam dos 15 anos. Não passam dos 15 anos. E se você olhar a sua vida, não só no sentido de drogas, você vai ver que o investimento deu em nada. Em nada. Se você olhar a sua vida, você fala, olha, eu corri tanto, fiz tanto, desejei tanto, fiz tantas badalações, procurei tantas coisas, e hoje eu vejo que eu não tenho nada, não sou nada. Mas fica uma pergunta: se é vergonha, se é confusão, se é inútil, qual seria então a expectativa de Deus com relação ao Egito e a nossa atitude? Isaías capítulo 19, eu gostaria de compartilhar isso com você e nós vamos orar. Isaías 19, volte um pouco na sua Bíblia. Eu quero mostrar para você 3 coisas que Deus espera que nós façamos com relação ao Egito. Isaías 19, a primeira coisa está aí no versículo 19. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Louvado seja Deus. O Senhor Deus quer que a sua vida seja um altar para Ele no meio da terra do Egito. O Senhor terá um altar. Uma pessoa que tenha coragem de dizer, eu vivo nesse mundo, construindo um altar para Deus. Onde eu estiver, no meu trabalho, com as pessoas, eu quero que seja um altar para Deus. A segunda coisa está aí no versículo 20. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Que a nossa vida no Egito seja um sinal e um testemunho do que é ser cheio de Deus na nossa própria vida. Quando as pessoas olharem para você, olharem para o seu trabalho, olharem para a sua vida, vai ser um sinal e um testemunho no Egito. É isso que Deus espera. Não que você fique buscando abrigo no Egito. Você não precisa buscar abrigo lá. Você pode se esconder no esconderijo do Altíssimo, diz o Salmo 91. Na sombra, não do Egito, mas na sombra do Onipotente descansará. É isso que diz a palavra de Deus. Não na sombra do Egito, mas na sombra do Senhor. Não no esconderijo do Egito, mas no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E a terceira coisa está aí no versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sabe o que o Senhor quer? Que aqueles que estão no Egito, que ainda não conhecem o Senhor, venham a conhecê-lo através de nós. E eu me darei a conhecer ao Egito. Esse Egito clama por liberdade, chora pela paz. Como Deus se dará a conhecer ao Egito? Através daqueles que têm construído um altar no Egito e que tem sido um sinal e um testemunho para Deus.